Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz unidos na fé nessa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, terceira semana do Advento, e a palavra de Deus vem através de Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esmom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Rafa, Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Assa. Assa gerou Josafá, Josafá gerou Joroão. Joroão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou Saliete, Saliete gerou Jeroboabel, Jeroboabel gerou Abiade, Abiade gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14 e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Prezados irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. No início do Evangelho de Mateus, talvez é meio cansativo todas essas gerações, mas para a Bíblia isso é muito sagrado e muito importante. De que eu, ao nascer, eu trago várias gerações atrás de mim, para mim. Por isso a importância disso, viu? E aí ele começa a origem do livro da origem de Jesus. A origem de Jesus. Então o Mateus já começa a dizer que Jesus tem uma origem, que ele não nasceu do nada. Ao nascer ele traz um passado, traz uma história, traz um povo, traz experiências de muita gente para a sua vida. Porque a consciência de que eu tenho uma família, a consciência de que eu tenho um passado, a consciência de que existem gerações que deram certo no passado, de gente que gerou gente, isso é muito importante para o homem da Bíblia, para o ser humano da Bíblia. Diferente da nossa mentalidade, que os jovens pensam que o mundo começou com eles, né? A juventude hoje pensa que o mundo conversou com eles e de que sem eles não há mundo, não há história. Então a gente vai olhando isso. Então, o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E as gerações começam com Abraão, depois de 14 gerações chega Davi, depois de 14 gerações chega ao exílio da Babilônia, depois de 14 gerações chega a José, esposo de Maria, pai de Jesus. A gente lembra que 14 é um número simbólico, 7 é um número perfeito, 7 mais 7 dá 14, duas vezes perfeito. Então são gerações duas vezes perfeitas, que fecham um ciclo. Abraão, o pai da fé, depois vem Davi, o grande rei, o pai de Salomão, depois do sofrimento do exílio da Babilônia, até chegar José, esposo de Maria, que gera Jesus. E essa consciência dessa união de geração em geração, isso fortalece, porque aí Jesus é filho de todas essas gerações. Jesus é filho de Abraão, ele é filho de Davi. E para o povo na época, o descendente, o Messias, tinha que ser da descendência de Davi,
Por isso que José traz a descendência de Davi para Jesus. Jesus é filho de Davi através de seu pai adotivo José. E aí essa origem de Jesus vai nos levando que todo esse povo teve que nascer, esse povo teve que crescer, esse povo teve que gerar mais gente. Alguns com situações complicadas, como é o caso de Davi, fruto de um adultério, de uma traição, mas tem Salomão como fruto disso aí. O exílio da Babilônia, que marca profundamente essa geração. Então, de geração a geração, Abraão, nós vamos nos deparando e nos alimentando com esse povo de Deus. E esse povo de Deus é o que faz parte da história da salvação, na qual também nós fazemos parte dessa história da salvação. Por isso essas gerações, 7 mais 7 dá 14, de 14 gerações, é sempre um número simbólico de um ciclo que se fecha. De um ciclo que é 2 vezes perfeito que se fecha. Gente que fez experiências de fé, gente que partilhou isso com seus filhos, gente que marcou a vida de muita gente, gente que dividiu a sua experiência e a sua fé com a geração seguinte, e gerações seguintes que foram respeitando a história, a vida e a fé da geração passada. Até chegar a José. José é aquele que casa com Maria e dá a Jesus a descendência de Davi. Por isso abrimos o nosso coração para essas realidades que vai nos ajudando, né? Nos ajudando a olhar um pouco mais para a vida, olhar um pouco mais para o nosso passado, olhar um pouco mais para a história dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos avós, meus bisavós quando é possível. Eu não tenho referência dos meus bisavós, mas tenho referência do meu avô, da minha avó materna e da minha avó paterna, todos de vida, de luta e de história. Mas a gente vai abrindo o nosso coração para que Deus possa iluminar, abençoar e fortalecer a gente cada vez mais, para que nessas gerações que geram gerações, o mundo de hoje possa gerar gerações mais convictas, com mais valores de comportamento, de fé, de cuidado, de zelo, de responsabilidade, até a gente saber que todo esse ciclo que começa com Abraão, o pai da fé, culmina em José, o pai de Jesus. Todo esse ciclo e esse conjunto de gente que nasceu, construiu sua história e graças a isso Jesus recebe para si todas as experiências de fé desse mundo do passado. E por isso é chamado de filho de Davi e filho de Abraão. Um abraço, até mais.